Assim. Prontinho? Então é isso. Todos aqui já postos, muito bem-vindo. Quem está chegando ainda, todos já me conhecem também. Vou pular a parte da apresentação. E eu gostaria de trazer na aula de hoje uma proposta que também meio que a gente já fez ali no ano passado, mas com as diferenças, né, de que, sabe, a gente tem que mudar um pouquinho, até porque o mesmo grupo que estava, né, no ano passado está aqui com a gente até hoje. Então eu vim trazendo um tema que a gente já discutiu, que já foi tema de aula, porém, a minha intenção aqui é trazer mais para questão da construção de um pensamento através do diálogo, de ideias, de conceitos, através da nossa participação aqui mútua, e também, no final, a segunda parte da aula, um exercício para trabalhar a questão da coleta de informações através da escuta. Então, a gente vai separar isso. Um pouquinho com algo que se parece com o que a gente já viu, e aí depois a gente parte para a parte mais prática, digamos assim. Eu sei que a maioria de vocês já estão em atendimento, então a maioria de vocês já passaram por essa prática, mas né, nunca é pouco, nunca é suficiente ao ponto de a gente dizer que tá bom, não preciso mais estudar. Então, assim, para alguns vai ser mais um peso de revisão, para outros, né, vão estar aí entrando em contato com esse tema a primeira vez. Eu vou abrir aqui o meu slide e vou espelhar a tela para nós. Só um minutinho. Uhum. Não esqueci como é que espelha, vou espelhar agora. Tela, tela inteira. Vamos lá. Max, é na barra de baixo. Aí tem uma janelinha com a setinha para cima. Uhum. E você compartilhar a tela. Eu acho que eu consegui. Agora eu vou fazer um teste aqui para vocês me Pô, dizerem. tá aparecendo. Foi, né? Ok. Então é isso. Ahn, vamos lá. Como eu falei, né, foi um tema que a gente até trabalhou no semestre passado, no ano passado, não lembro com quem, mas a gente já passou por esses capítulos iniciais do livro. A minha intenção aqui é trazer mais um compilado dos capítulos e trabalhar mais a questão como eu falei, do diálogo, da construção de conceitos e de ideias e para a parte mais prática. Então, nós vamos aqui hoje trabalhar com a sessão de avaliação, mas não só com a sessão de avaliação. A gente vai pegar também os capítulos anteriores do livro e trabalhar aqui com a discussão, né, desses conceitos que foram apresentados nesses capítulos anteriores, que é a conceitualização, a questão dos princípios, a avaliação em si, o que fazer após a avaliação, é, o planejamento, né, de trabalhos, de manejo que a gente deve executar com o nosso cliente. E aí a gente vai trazer todos esses capítulos num compilado de ideias aqui nessa aula, certo? E aí, gente, para trabalhar a sessão de avaliação, a gente precisa de uma certa postura, de determinados elementos presentes no nosso manejo específico para aquela sessão inicial, que é, em tese, para a maioria das nossos trabalhos da TCC, vai ser o primeiro contato com o paciente. Mas dependendo também do seu manejo, esse não vai ser necessariamente o primeiro contato, né? Vai ser ali um contato posterior, depois de uma conversa, depois de uma troca de mensagens, depois de um telefonema, né? Esse, de fato, é o primeiro contato, onde você já vai ter ali uma ideia do que seu paciente está passando, e depois a gente tem o encontro de anamnese de avaliação. Então, a pergunta que eu deixo para vocês, para que vocês possam participar e construir junto esses conceitos, é:
o que acontece em uma sessão de avaliação. E aí, vamos participar? Agora é Primeiramente, a a hora. gente vai fazer uma escuta, né? Ativa do que trouxe o paciente, de como ele está se sentindo. Vai fazer a escuta. E acolher também, né? O que ele traz para a gente. E fazer levantamento de dados, né? Exatamente. Da vida Então, escuta ativa, acolhimento, né? E levantamento de dados. Dessa escuta ativa, como é que é uma escuta ativa? Alguém tem uma ideia baseado no que a palavra em si já significa para a gente? Não? Então, eu vou falar o que eu entendo por escuta ativa, né? A escuta ativa é quando eu me debruço para conhecer por completo o mundo do meu paciente, o mundo psíquico, quanto seu ambiente mais tangível, e eu me debruço com uma curiosidade genuína de saber o que está acontecendo, suspendendo temporariamente, né, e aí eu já entro um pouco para o conceito fenomenológico de porquê, eu já suspendo temporariamente os meus julgamentos. E o que são esses meus julgamentos? Né? É um pré-diagnóstico, uma avaliação bem instantânea, bem provisória de quais são as crenças desadaptativas do meu paciente. E aí eu lanço, né, lanço mão disso temporariamente para submergir, digamos assim, naquela vivência que está ali na minha frente. E aí eu deixo o meu paciente falar, claro que de forma que eu vou, às vezes, direcionar com uma pergunta e outra, mas aí já junta com o acolhimento, né? Mas eu estou ali para receber o meu paciente, o meu cliente, receber as suas demandas, receber as suas dores, como ela é para o meu paciente. Né? Para mim, a experiência X de um cliente, ela não é um sofrimento. Oh, meu Deus, por que esse paciente está aqui em sofrimento por causa dessa situação? Então, é olhar pela ótica do meu cliente e entender que não faz sentido para mim, mas faz sentido para ele. E se faz sentido para ele, é totalmente genuíno, é totalmente verdade aquilo que ele está passando. Por mais que seja falta de habilidades, mais que pode ser uma alta desregulação emocional, excesso de pensamentos distorcidos, pode ser tudo isso que é resolvido dentro do manejo. Mas faz sentido aquele sofrimento para o meu paciente. E aí eu evito os meus julgamentos, as minhas avaliações, as minhas preposições a respeito disso, para mergulhar nesse mundo psíquico do meu cliente. E levantamento de dados, né? Eu acho que foi a Ludmila que falou sobre... Foi você, Ludmila, que deu essas respostas? Sim. Ok. E levantamento de dados, gente? Levantamento de dados faz parte da primeira sessão. O que eu vou ter como levantamento de dados? O que eu vou fazer para ter isso? Como eu faço? Preciso colher dados do meu paciente, dados relevantes, dados importantes. Como é que eu faço? Buscar compreender a história de vida dele, as coisas que são importantes para ele, os principais marcos da sua história, como ele compreende ele, como ele se vê, como ele vê o mundo, o futuro. Exatamente. Então, eu vou fazer perguntas, questionamentos, vou fazer anotações, né? Então, tudo isso faz parte. E aí eu botei esse quadro aí do Pablo Picasso dentro desse slide, mais para ilustrar, sabe? Isso que a gente faz. Né? Porque
para mim, é justamente essa composição que o Pablo Picasso quer, por exemplo, ele quer representar, quer emitir uma mensagem X, mas para que ele emita a mensagem X, ele se atende vários elementos que aparentemente são desconexos, né? Parece que o Pablo Picasso jogou aí vários elementos, pá, pá, pá. Foi só jogando, mas no fim das contas, se você for olhar, esse quadro vai trazer uma mensagem, apesar de que parece ali, né, quando a gente vai olhar para esse quadro, que são vários objetos, vários elementos que às vezes não tem tanta conexão entre si, né? Mas as partes vão compor esse todo aí. E aí, no processo de avaliação, a gente vai fazer mais ou menos o que o Pablo fez. A gente vai pegar coisas que aparentemente não têm sentido, informações que aparentemente podem ser desconexas, podem ser de ambientes diferentes, de gênero diferente de informação, mas que no final, quando a gente compõe esse quadro, a gente vai ter um vislumbre, um panorama geral de alguma coisa aí, né? E aí é isso que a gente faz, só que de outra forma. E a gente vai usar, por exemplo, os nossos formulários, né? Nosso quadro de conceitualização, nosso registro de pensamento, situação e comportamento, e emoção, né? Da tríade cognitiva e tal. E aí, essas partes, elas vão nos ajudar a construir uma ideia geral, né, a respeito do todo, né, dos vários elementos que vão se adicionando aí para formar alguma coisa. E aí a gente vai usar isso nos nossos formulários, né. Ah, como a Ludmilla já respondeu, vou deixar esse espaço aqui e pular. Mas a sua resposta é justamente essa que você deu, achei totalmente válida, e já é bom, né, para o questionário que vai acontecer depois da aula. Então, assim, podem ser já um treinamento ali para caso o Vinícius adicione essas questões, né? Então, se tratando de levantamento de dados, se tratando de amparo, de acolhimento, quais são as perguntas indispensáveis numa coleta de informações, no levantamento de dados? Né? A gente respondeu, mas tem mais. Vamos de maneira mais minuciosa. Eu preciso colher informação. Tá lá o meu cliente, lá na clínica escola, lá no primeiro atendimento. E aí? O que eu vou perguntar para ele para colher informações? Ô, Max, assim, eu particularmente eu uso muito a anamnese que a Cris compartilhou para poder nortear, né? Mas lá tem algumas perguntas como se faz uso de medicação, que é importante a gente saber se o paciente está lá na nossa frente, se ele está no estado dele, não é normal, né? Mas no estado sem efeito de droga, medicação, etc. Então, acho que também isso é importante para saber como ele está trazendo a informação, né? Então, eu uso muito a anamnese para me nortear, que tem perguntas tipo essa. Uhum. E você gostaria de compartilhar algumas perguntas que você acha muito relevante nessa anamnese compartilhada? O que você lembra dela? Ela também fala de pessoas, pergunta um pouco sobre pessoas da família, né? Mãe, pai, irmão, se a pessoa faz atividade física, se bebe, uso de medicação. É um aspecto biopsicossocial, né? A gente sabe história de vida, saúde, Uhum. lazer, estado atual, essas coisas. Certo. E aí, no caso, quando eu pergunto, por exemplo, para o meu paciente qual medicamento que você usa, ou então qual informação que você me traz a respeito de como é o convívio familiar, né? Vocês conseguem, por exemplo, fazer perguntas, tipo, eu sei que aquela pergunta está ali no manual, do protocolo de anamnese e tal, mas existe alguma pergunta que eu faço, assim, que não necessariamente pode estar ali no formulário, mas eu pergunto se, mesmo se não tiver nesse formulário. Tem alguma pergunta assim?
Não. Vou dar exemplos para vocês, né? Por exemplo, o que está acontecendo na sua vida? Porque o manual, o protocolo provavelmente ele fala assim, precipitantes. É mais ou menos isso? A linguagem dele é mais técnica? O que vocês acham? Eu acho que depende de como está o momento com o paciente. Como eu falei, eu uso como para nortear, né? Mas geralmente a gente sai dele, porque depende do que ele traz para a gente, né? Então, Uhum. a gente pergunta. Geralmente ele chega falando, né? Tem paciente que é mais falante, que fala, né? Que já traz tudo, assim, a gente nem precisa ficar questionando, mas tem uns que a gente tem que questionar mais mesmo. E aquele material é bem técnico. Mas durante a sessão a gente acaba que vai, né? Levando para o lado que a gente vai pegando. Você falou, o cliente traz coisas, né, que a gente acha que não é conexo no momento, mas a gente vai pegando aquilo e daquilo vai gerando uns questionamentos, entendeu? Pelo menos eu faço dessa forma. Muito bom. E aí, então, você analisa, né, como foi falado, você analisa como está o seu paciente naquele momento. Tem paciente que ele não vai falar muito, né? E aí a gente percebe o quê? Que tem um problema ali, uma dificuldade de descrever, de tatear. Então, quando o cliente não fala muito, a gente tem que ser muito mais investigativo, investigador, muito mais questionador, né? E aí, quando o paciente ele vem falando, ele vem falando muito, né? E muitas das vezes você vai ter um paciente assim, que ele vai falar da dor, do sofrimento, tudo mais, e você basicamente não vai precisar fazer as perguntas, né? Mas aí, por exemplo, tem essas perguntas que são mais genéricas, de certa forma, e que conseguem também colher alguns dados relevantes. Né? O que tem afligido você? É uma das perguntas que são, né, parece que são genéricas, mas já é bem relevante para uma sessão de avaliação. O que está acontecendo com você? Né? E aí a pessoa vai falar, não, estou passando por isso, por tal coisa e tal. E tem alguma coisa que você não consegue fazer, que você fazia, mas hoje em dia você não tem mais disposição para fazer, você se sente incapaz de executar tal coisa, né, para ver ali o antes e o depois de um momento, por exemplo, o cliente funcionava dessa forma antes do agravamento do seu quadro. Agora o cliente está dessa forma pós o agravamento do seu quadro. Então ali é mais ou menos pegar os elementos como no quadro de Picasso. Há quanto tempo você se sente assim? É muito importante a gente saber é, a, qual é o período de tempo que ele apresenta aquele comportamento ou aquelas emoções que estão sendo danosas para ele. Então, se a pessoa está deprimida, né, há quanto tempo você se sente assim? Não consigo ir para o meu trabalho, não consigo ter um bom rendimento. Né? E tem alguma coisa em especial que você acha que contribuiu para que você se sentisse assim, para que hoje você estivesse dessa forma, né? E aí com essa pergunta eu estou investigando o quê? Alguém consegue me dizer? O que contribuiu para você chegar nesse ponto, nesse atual ponto de sofrimento? Então, uma forma mais técnica, de uma linguagem mais técnica, eu estou investigando o quê? Pode repetir, Max? Eu não entendi. Quando eu pergunto assim, o que, o que, o que contribuiu, o que você acha que contribuiu para que você estivesse no quadro que você está hoje, no sofrimento que você está hoje, que você tem hoje? E aí, de uma linguagem mais técnica, eu estou investigando o quê? Os fatores discriminativos para aquilo acontecer. Exatamente, os fatores, os precipitantes, o que levou a resultar naquele produto psicoemocional, né? Naquele sofrimento. Então, eu estou investigando esses fatores que são também os precipitantes.
E aí, quando eu quero também perguntar dentro da avaliação para o meu paciente se ele consegue, por exemplo, lembrar do que se passava em seus pensamentos. O que aconteceu quando você se sentia assim? O que você pensava quando você se sentia dessa forma? Eu estou tentando investigar o quê? Nossa, eu vi que você tá muito irritado com o que aconteceu no seu trabalho, depois que o seu patrão falou isso com você. E você ficou tão irritado que teve que tirar um pouco da gola, da gravata, igual você deu o exemplo, e começou a sentir aquele calor todo. E o que estava passando pela sua cabeça? Você consegue lembrar quais eram os seus pensamentos naquele momento onde o seu patrão falou com você e você reagiu dessa forma? O que eu estou procurando? Os pensamentos disfuncionais? Exatamente. E eu estou atrás de um pensamento quente, porque ele está me falando de uma situação X muito específica, com uma reação emocional e fisiológica muito específica. Então, dentro dessa investigação, está faltando os pensamentos. O pensamento que ocasionou tal reação. Então, eu estou procurando os pensamentos automáticos, os pensamentos quentes, as distorções cognitivas que ali existem. Consegue me dizer o que você estava fazendo quando você teve a discussão com a sua namorada? Quando eu pergunto isso, eu estou investigando o quê? Querem que eu repita? Hum? Seria os gatilhos ou o que faz ele reagir dessa forma? Gatilhos, exatamente, gatilhos, antecedentes, porque é o que antecede um determinado comportamento. O que você fez depois da discussão com a sua namorada? O que eu estou tentando avaliar, investigar? Os comportamentos? Os comportamentos e o que mais? Vamos pensar de uma maneira mais comportamental para a gente achar a resposta? As consequências? Exato. E outra coisinha também. Que tipo de consequência, né? Às vezes uma consequência ela é Positiva, negativa? isso, a gente vai procurar os reforçadores. Exatamente. Exatamente. Então, quando eu pergunto o que aconteceu antes, eu estou procurando sobre os antecedentes. Quando eu estou perguntando o que aconteceu depois dessa discussão que deixou ele muito mal, eu quero saber quais foram as consequências, quais foram os reforçadores e até mesmo que tipo de reforçador foi esse. Se foi positivo, se foi o mantenedor, né, desse ciclo, se foi negativo, se foi aversivo, punitivo, que tipo de consequente ele teve, né, depois da discussão com a namorada, nesse exemplo dessa questão que eu trouxe. E quando eu trago, o que é que você pensa a respeito do futuro do seu relacionamento? Eu estou tentando investigar alguma coisa aí, né? Você consegue lembrar quando eu penso assim, nossa, eu estou tendo uma previsão muito negativa a respeito do meu relacionamento, de que não vai dar certo, de que a gente só briga, que tudo vai acabar de uma maneira muito ruim. Eu estou fazendo uma leitura de quê, gente? Uma previsão de quê? Oi? Crença? Hã? Isso aí pode ser uma distorção cognitiva, né? Buscando alguma distorção, previsão de futuro. Previsão de futuro. Exatamente. Eu estou tentando ver o que ele pensa do futuro dele. Quem foi que Max, respondeu? O áudio ficou meio ruim. Max, é o Alfredo que tá falando. Ah, tá. Aquelas perguntas que você fez fora da anamnese, no qual a Jaque tinha colocado, você pode disponibilizar elas para a gente? Eu achei tão interessante aquelas perguntas. As perguntas, essas que a gente está falando ainda, Aquelas que você colocou
seria fora do padrão, fora de uma anamnese, fora de uma pergunta mais específica. Ah, tá. Você fez várias, você fez umas quase 10 perguntas, eu achei muito interessante para a gente agregar no que a gente já sabe. Sim, posso mandar. Beleza. Então, assim, a minha intenção, vou tirar um pouco tá dando um pouco de eco. A minha intenção com essas perguntas, né, é trazer a mesma riqueza que a gente pode encontrar nos formulários, mas de uma maneira adaptada para um contexto de conversa mesmo, sabe? Porque a gente entende que nossa abordagem ela é muito americanizada, e como americanizada, da forma que eu falo, como eu falei na aula passada, a gente é produto de uma época, né? Então a TCC ela é produto de uma coisa americanizada, uma coisa mais fast food, digamos assim, de certa forma, uma crítica, mas está tudo bem também criticar, e que a gente busca ali um processamento muito rápido de resultados. Então, a gente se apega muito a algo mais mecanicista, que é uma característica presente na TCC do passado, né? E aí a gente, como TCC brasileiro, né, psicólogo do Brasil, a gente entende que as dinâmicas das relações, né, elas são um pouco diferentes, né? Por exemplo, sobre essa questão de dinâmica. Tem gente que quer chamar você de doutor, né? Alguém já teve experiência assim? O senhor, doutor, senhora, doutora? Alguém? Eu já tive já com um paciente que me chamava de doutor. Uhum. Só que aí eu, como se diz, de acordo com o que a gente foi ensinado na faculdade, né? Eu expliquei que ela podia me chamar só de você e tudo mais. E aí, depois que eu falei, ela passou a me chamar de você normalmente. Uhum. E é interessante essas diferenças, né? Porque em outros países vai ter essa forma de tratamento. E aqui, para o bem do nosso vínculo, né, da dinâmica dentro da sessão, é preferível que a pessoa nos chame pelo nome mesmo, né? Mais efetivo. Ele possui o título realmente de doutorado, de doutor, né? Eu, Tendo o título, para o bem da relação terapêutica, o ideal é a pessoa ser chamada pelo nome. exatamente. Eu até já fui questionado, né, nessa viagem que eu estava fazendo, e aí eu fui questionado assim, as pessoas te chamam de doutor? Aí eu, não. De senhor? E aí eu, também não. Não, eu evito que me chame de doutor, de senhor. Ah, tá. Não, porque aqui a gente chama tipo, né, no caso eu estava no lugar francês, então era monsieur, monsieur. Aí, tipo, sempre senhor. O senhor isso, o senhor aquilo e tal. Aí eu, nossa, e funciona? E fui perguntar, né? E funciona? Você se sente vinculado, ligado ao seu terapeuta? Sim. Eu fico, gente, 10 anos junto com o terapeuta e até hoje chama de senhor. Sempre o senhor na frente. É uma forma assim. Então, para eles funciona, né? Mas para a gente vai gerar esse distanciamento, esse descolamento, digamos assim. Eu penso, Marcos, que é por causa do seguinte: aqui no Brasil, a gente tem uma cultura, como você mesmo falou, da gente chamar de doutor quem é superior, né? Nos Estados Unidos, doutor é normal, a pessoa sabe que doutora é porque aquela pessoa é da área da medicina. Aqui não, aqui a pessoa é igual aquela trend dos enfermeiros lá, dos caras falando, porque você agora vai me chamar de doutor, que não sei o quê. Ou seja, inflando o ego, porque não tem necessidade, né? O título de doutor não faz ninguém melhor do que o outro. Inclusive, na relação terapêutica, igual você está acabando de comentar, é justamente por causa disso. É para não colocar o psicólogo num patamar muito longe do paciente, né? Para o paciente entender que ali na relação terapêutica são duas pessoas, né? São ali parceiros, né? Na relação. E não ali um médico longe, indisponível, inalcançável, como o título traz essa referência, né? Exatamente. Adorei sua linha de raciocínio, eu também concordo. Eu acho que tem muito a ver com essa hierarquização da sociedade. Bom, para a gente não
se apertar muito no tempo, vamos pular então. Então vocês viram, né, que tem como a gente coletar ali as informações que são essenciais, que estão dentro dos nossos protocolos, de uma maneira assim. Vou mudar um pouco a roupa, mas não mudo a essência. Né? A gente vai chegar também no mesmo levantamento, né? Nas mesmas informações e de uma maneira muito mais humanizada, né? Digamos assim. E aí, eu gostaria de saber se vocês conseguem lembrar rapidinho quais são os elementos que vão te ajudar na conceitualização de caso. Né? A gente tem essas perguntas que são importantes, e quais os elementos importantes nesse levantamento de caso, nesse levantamento de informação para a nossa conceitualização. Vamos lá, de forma bem rápida, vamos passar por elas. Quando eu falo de elemento, por exemplo, é igual já foi falado, precipitante. Né? Um outro elemento, um elemento chave para a nossa conceitualização, o que que é? Vou responder outro, já para o tempo ir passando. Demanda, qual é a nossa demanda de trabalho? Vai estar na conceitualização. Que mais de elemento? Vamos, o tempo está passando. O que está presente na conceitualização? O que vocês lembram aí, gente? A tríade cognitiva também, né? Se a gente conseguir logo na avaliação, tríade cognitiva ou de forma parcial, o que mais? O que tem que estar escrito, respondido lá dentro da conceitualização? As crenças, Objetivos do paciente? Objetivos, exato. os Que mais? problemas. Dificuldades enfrentadas, sim. Tentem lembrar mais um pouquinho. Tem mais alguns. Tem um bem importante que eu não respondi e deixei para alguém falar. Os pontos fortes e os Pontos fortes e os pontos fracos também, né? os recursos que Exatamente. Tá faltando uma ainda, que é muito importante para todo o nosso trabalho. Não só a conceitualização, mas o todo. A queixa. Alguém lembrou da queixa? Então é isso, gente. Então nós temos queixa, demanda, pontos fortes e fracos e recursos. Nós temos já. Marcos, Oi. isso que eu ia falar, você falando aí agora, eu acho que o pessoal não falou de queixa, porque já tinha falado demanda. Uma Ah, coisa interessantíssima que eu estava lendo esses dias para trás é que queixa e demanda são coisas totalmente diferentes. entendi. Então, Pergunta assim, para o pessoal para você ver quem sabe qual a diferença entre queixa e demanda. e aí, gente? Então, alguém quer responder? O Vinícius já sabe, já leu a respeito. Alguém tem uma ideia, sabendo que é diferente? Vamos olhar bem a questão do significado da palavra. Aí vocês vão conseguir tirar mais ou menos para onde é que vai o quê. A diferença entre queixa e demanda. Tipo, eu vou dar um exemplo. A minha queixa é que o fulaninho não fez a parte dele do trabalho. Isso é uma queixa. E a demanda? A minha demanda é que eu consiga fazer as coisas compartilhando o meu trabalho com outra pessoa. É mais ou menos. Entendeu que a queixa vai para um lado e a demanda vai para o outro? É mais ou menos o que eu preciso
com o que eu acho que está acontecendo. É tipo isso. De uma forma mais simples, né? De acontecer Isso. mesmo. Queixa é aquilo que a pessoa fala de sofrimento. Demanda é o que ela precisa, ou seja, o pedido de ajuda, né? Então, assim, eu não sabia disso até poucos dias atrás. Eu estava lendo alguns artigos e aí eu vi a pessoa falando, né, dessa questão, dessa diferença de queixa e demanda. Para mim, queixa e demanda era a mesma coisa, mas não é, porque demanda é aquilo que a pessoa precisa, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa chegou com uma ansiedade. Ansiedade é o sintoma, né? É, no caso ali, o que a pessoa, o que causa, né, o sofrimento. A queixa são aquelas situações de sofrimento que a ansiedade traz. E demanda é o alívio da ansiedade. Ou seja, a regulação da ansiedade, eu conseguir controlar a ansiedade. Isso é demanda. Então, isso é Exatamente. muito, mas muito interessante, que eu não sabia isso aí. Eu acho que foi por isso que na hora que você perguntou da questão da queixa, o pessoal não falou porque eles entenderam que era a questão da demanda. Alguém aí, né, eu acho extremamente válido, alguém aí entrou nesse fluxo de pensamento, de assimilar uma coisa com a outra, era assim mesmo. Eu achava também que era a mesma coisa. Eu nunca tinha parado para pensar que eram coisas distintas, assim, não imaginava que era a mesma coisa, mas nunca parei para pensar, nossa, será que é a mesma coisa? Então, bem interessante. Que bom, né, que a gente tem esse esclarecimento. E se tratando assim de uma maneira mais focal dentro da Anhanguera, tem muita gente que confunde, por exemplo, a história clínica com impressões clínicas. Vocês lembram do relatório lá da triagem? Não, não lembram. Já faz tempo que saíram do estágio básico. Ok. Então vamos pular. Então nós temos esses elementos que a gente falou, né? E aí a gente tem outra coisa dentro da sessão. E aí a gente vai ser muito rápido nesse, porque eu queria que vocês participassem da parte prática. O que o terapeuta pode sugerir como atividade semanal logo no primeiro contato? E aí eu já vou para a parte da leitura, não vou perguntar para vocês, porque eu quero ir para a última parte. Então a gente pode sugerir aqui logo na primeira sessão, porque eu sei que fica na dúvida, o que eu vou falar para o meu paciente. Nós da TCC temos essa necessidade de ter que entregar uma atividade semanal, muitas das vezes, né? Então, assim, a gente se sente muito cobrado a ter uma ideia, surgir alguma coisa que vai ali nascer no meio da sessão e no final, olha, faz isso, que tal fazer tal coisa, o que é que você acha de tal coisa essa semana? Então a gente tem esse receio, né, de acabar a sessão e não ter o que sugerir para o meu paciente, para o meu cliente. Então aí eu trouxe algumas ideias, né, baseadas aí na nossa intervenção de primeira sessão, que é registro de tarefa diária, o paciente, cliente... Oi? Isso é clássico. Esse é clássico, né? E dá para você colocar, então, já que se tiver a mesma necessidade, nossa, eu quero fazer com que meu paciente volte semana que vem, e aí eu preciso reforçar esse retorno, né? Então, aí uma atividade logo no primeiro encontro, uma atividade fácil, né, que não ative crenças disfuncionais de incapacidade, é uma boa. Então, registro de tarefas diárias, como foi falado, que é um clássico para a gente saber e conseguir monitorar algumas coisas, identificação de emoções, ou registro parcial logo do RPD, né? O que você estava sentindo, o que você estava pensando, e que situação foi essa, onde é que foi isso, que momento foi esse. Então, vai ter paciente que logo de cara vai ser fácil, né? Saber responder que emoção eu tive em dado momento, e que eu fiz, né? A parte de pensamento é um pouco mais complicada, mas, pelo menos para mim, na minha experiência, né? Mas a de emoções e a situação e o que aconteceu, né? O consequente daquele comportamento, daquela situação, já é um pouco mais fácil para o meu paciente já me entregar logo na primeira semana. E porque a emoção está ali à flor da pele, né? Você está sentindo algo. Então, por mais que a pessoa não consiga tatear direito o que está acontecendo,
ela vai conseguir já responder ali e já se sentir num processo terapêutico, né? Elevando assim o nível de esperança. E é nosso papel ali na primeira sessão, na sessão de avaliação e na primeira sessão, já trazer esse nível motivacional, né, um pouco mais sustentável, um pouco mais robusto, né? Porque a pessoa está em sofrimento, ela está em desesperança. Então, isso já é um alíviozinho, né? Fazer ela entender que ela está num processo que vai surgir algum efeito, que vai caminhar para algum lugar. Então, a leitura de lembretes e reforço cognitivo, que é também chamado de cartão de enfrentamento, né? Por exemplo, imaginar ou pensar, né? Pensar como eu estaria reagindo ou fazendo tal coisa se eu não tivesse tão deprimido assim. Um lembrete dessa forma. Ou então um lembrete que iniciei, isso respondendo pensamentos pessimistas, iniciei o processo terapêutico agora, e ele é um processo, logo, seus efeitos vão ser também um processo. Então, assim, algo que remeta olha, não vai vir do nada, não vai ser instantâneo, repentino, mas você está num bom começo. Um cartão de enfrentamento, só com isso, por exemplo, já é algo que ajuda a pessoa a ali responder algumas distorções cognitivas. A elaboração da hierarquia de medo, se for uma fobia, uma ansiedade, ou dos problemas que deseja superar. Então, olha, fulano vai, aqui está essa folhinha, ou então no seu bloco de notas, no seu caderno terapêutico, gostaria que você escrevesse quais os problemas da sua vida, do pior ao mais simples, sabe? Ao probleminha o cachorro fugiu de casa e eu tive que correr atrás dele para buscar ele. Então, assim, e tenta, quando você for dar um exemplo de problema ou em probleminha, tenta, por exemplo, fazer isso que eu fiz, dar um problema bem entre aspas, probleminha, porque você pode querer dar um exemplo de um pequeno problema, entre mínimo e máximo, para ajudar o paciente a se localizar, e você vai acabar trazendo um exemplo da vida dele. E aí você pode estar desmerecendo algum sofrimento desse paciente. Então, assim, tenta trazer esse exemplo de hierarquia, de problemas e tal, mas esteja atento a não desmerecer o sofrimento do seu paciente. Então, traz algo muito simples, tá? Para essa localização entre máximo e mínimo. E aí a pessoa pode criar essa lista e pontuar qual é o pior sofrimento de todos e qual é o sofrimento assim que é menos pior. Eu nem uso assim o menor sofrimento possível. Eu gosto de usar esse termo. Qual o seu menos pior? Né, para não desmerecer, não desvalidar a vivência, a experiência da pessoa. Fichas de informações complementares também, né? Porque a gente sabe que quando a gente pega para a anamnese, tem muita pergunta e dependendo do manejo, como foi falado pela Ludmila lá no começo da aula, dependendo do manejo não dá para você avaliar e investigar tudo que você queria investigar. Então você vai se apegar aos pontos mais importantes, se essa pessoa for uma pessoa muito falante, e vai, por exemplo, delegar essa função de complementar uma ficha cadastral de mais informações para ela fazer durante a semana. E, de certa forma, já vai estar reforçando o retorno dessa pessoa para a primeira sessão. Né? Então, é isso. Né? Vamos para a parte prática. E aí, o que vai acontecer na parte prática? A gente vai construir uma conceitualização parcial. A gente vai pegar essas conversas que a gente já teve e a gente vai se ater somente a isso. Eu queria também que vocês deduzissem quais seriam as perguntas relevantes dentro do exemplo que eu vou trazer. Mas a gente vai ficar só nisso, uma conceitualização parcial. Então, a gente vai colocar uma queixa, uma demanda, dados relevantes, a gente vai conseguir preencher através desse caso clínico, e a gente também vai conseguir preencher crenças intermediárias. Certo? Já vou te dando esse spoiler para você saber que essas informações vão estar agora nesse caso clínico, ok? E aí, se você quiser complementar com mais, o que você vai fazer agora? Você vai escutar o áudio, que a gente vai trabalhar agora com esse áudio. Esse áudio tem cerca de 6 minutos, né? E a gente já vai estar já encerrando.
E aí você vai pegar esse áudio, essas informações, treinar a sua escuta, a sua coleta de dados e vai tentar preencher esses dados que eu falei, né? E aí eu falei que vai ter ali nesse áudio a queixa, a demanda, dados relevantes, vai ter algumas crenças intermediárias e isso já vai ajudando vocês a treinar, a curar essa habilidade terapêutica. Todos apostos, quem tiver com um caderninho do lado, quem tiver com um bloco de notas, posso tocar? É um áudio. Ok, então tomara que funcione também, né? Que eu testei aqui, agora eu vou ver se o negócio vai funcionar. A gente não tá ouvindo, não. Não tá ouvindo? Não, Nadinha. não. Será que é o espelhamento que não deixa? É porque eu acho que o nosso áudio tá saindo no seu fone, né? Ah, então eu vou tirar o meu fone, é isso? Ok. Ah, gente, se não der, vou ficar tão frustrado. Não, E, não né? vou ouvir, não. Ok. Você tem caixinha de som no seu computador? Oi? Tem caixinha de som no seu computador? Caixinha de som tem, assim, se eu conectar. Tenta fazer o som sair pela caixinha de som. Ok. Então, Porque aí você pode colocar o microfone perto da caixinha de som, que aí a gente vai ouvir. certo, então. Então, só um minutinho. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. Tô conectando. Só um minutinho, tá, gente? The Bluetooth device paired. Conectou. Vocês estão me escutando? Sim. Perfeito. Então, vamos ver. Eu vou procurar, porque eu estou sentindo. Dá para ouvir? Tenta colocar o microfone perto da caixinha. Ah, tá. Certo. Uso E agora? tem disposição. Repete, por favor? É bem baixo. Ah, entendi. Então, eu vou fazer o seguinte, já que a nossa aula está se encerrando, eu vou mandar o áudio para vocês e vocês lembrem-se disso, dessa informação prévia que eu dei a respeito do que está nesse áudio, certo? Então, assim, fica para vocês de forma muito livre, muito espontânea, se vocês tiverem tempo, escutar o áudio e treinar. Se não, tranquilo, ok, tá tudo bem. E aí a gente pode retomar um pouco desse assunto na aula que vem. Por quê? Porque na aula que vem, né, eu continuo com teoria e prática. E eu gostaria de pegar esse caso, não sei se vocês perceberam, mas o áudio é meu, né, mas o caso é baseado realmente no meu atendimento. E aí eu resolvi fazer o áudio para evitar qualquer burocracia, qualquer dificuldade judicial. E aí, eu vou pegar esse mesmo caso, a gente vai retomar ele e vai trabalhar, além da conceitualização, o planejamento de atividades para esse caso clínico. Ok? Ótimo, então vamos fazer o seguinte, Marcos. Deixa isso como tarefinha de casa e na próxima aula a gente a gente traz a conceitualização para você analisar e aí a gente já entra com isso aí que você falou. Ok. Perfeito, então. Então, é bom que a aula já fica casada, né? A gente está trabalhando sobre avaliação.
No caso, Marcos, oi. eu tenho uma dúvida acerca da conceitualização. A gente tem que ter ela escrita ou o diagrama a gente usa para poder fazer a conceitualização escrita ou ela serve dentro do diagrama? Eu tenho essa dúvida quando se fala de conceitualização. Eu ter isso na minha mente, falar, eu tenho que ter isso escrito, guardado. Na sua mente, eu acho bom você ter as perguntas a se fazer. Agora você fica livre para fazer as anotações, né? A conceitualização, daquela forma no diagrama, ela ajuda a estruturar o seu raciocínio e estruturar o caminho que você deve percorrer na investigação. É mais ou menos isso. Uma vez internalizado a sua conceitualização, a estrutura, né? Eu, por exemplo, eu não pego, né, o formulário quando eu vou lá atender o paciente com o diagrama para responder, porque eu já sei o que está no diagrama. Então eu já separo meu papel que eu vou anotar com todas as informações que estão presentes no diagrama. E aí eu apresento para o meu paciente as ideias e tudo mais, mas como a próprio livro nos orienta, né, não compartilhar de forma integral o nosso diagrama, mas eu também compartilho de forma parcial, porém eu não apresento o diagrama, entende? O que vai para o diagrama para o meu paciente? É a questão de situação, pensamento, emoção, comportamento, essa parte. Aí essa parte realmente diagramada vai para o meu paciente. Mas eu também explico isso. Uma vez internalizado o que o diagrama quer colher, você já nem precisa ficar presa ao diagrama. Isso que eu penso. Pode ser que na supervisão, né, você seja orientada a sempre estar com o diagrama e tudo mais. Mas no processo atual de treinamento, é muito bom. É muito bom você pegar suas anotações de forma que você anotou de forma avulsa, na linha mesmo. Aí acabou sua sessão, você vai, né, fazer o seu relatório diário, porque você também treina isso, o relatório da sessão. E aí você vai depois para o seu diagrama, separando o que é informação de dados relevantes, precipitantes. Que informação é essa? Essa informação se encaixa na minha demanda de trabalho. Isso aqui é uma queixa. Então, assim, vai te ajudar nisso. Eu respondi sua pergunta? Certinho, obrigada. Certo. Então fica livre para vocês depois que vocês internalizam o processo do diagrama. E aí você já tem mais essa liberdade. E é isso. O que vamos fazer então? Nós vamos pegar, eu vou disponibilizar esse áudio para vocês. Vocês vão tentar fazer de forma bem parcial a conceitualização. Na próxima aula que eu tiver com vocês, a gente vai rever a questão da conceitualização, né, de para onde foi tal informação do áudio. E aí a gente vai também pensar em um plano de tratamento. Entende? A gente vai trabalhar a demanda, o objetivo da sessão, um plano de tratamento, e a gente vai dar continuidade inclusive, aos capítulos que vão se seguir aí no livro da Judite. Ok? Só que de uma forma mais prática. Combinado. Então é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado. Deixa eu tirar aqui o meu compartilhamento. Já 11h04, passamos 4 minutinhos, mas muito obrigado pela presença de todos. E é isso, gente. Espero estar contribuindo cada vez mais para esse nosso processo. Nós é que agradecemos, Marcos, pela sua participação, sua disponibilidade de estar trazendo esse conteúdo para a gente. Muito bom, e é igual eu falei, né? Essa aula prática que a gente tem aqui, ela é muito importante justamente por causa disso, igual essa questão da queixa e da demanda. É algo que a gente não aprende na faculdade, né? Então, trazer essa exposição de conceitos é muito interessante. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E até a próxima aula, se Deus quiser. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, Marcos.